A instabilidade no Caribe está aumentando. O governo Donald Trump expandiu os ataques aéreos letais contra embarcações supostamente envolvidas com narcotráfico em águas caribenhas, ao mesmo tempo em que mobilizava a maior presença militar dos Estados Unidos nas Américas em décadas. A localização de muitas dessas ações perto da costa da Venezuela coloca um alvo claro na mira: o regime de Nicolás Maduro. A Casa Branca de Trump intensificou a vinculação do combate ao narcotráfico ao combate ao terrorismo e acusou Maduro de coordenar ações narcoterroristas contra os Estados Unidos. Do outro lado, o ditador Maduro buscou apoio aos antigos aliados. O Washington Post informou recentemente que autoridades venezuelanas entraram em contato com a China, o Irã e a Rússia para solicitar assistência militar, como sistemas de detecção por radar, sistemas defensivos e reparos em aeronaves. Diante disso, Moscou enxergou na Venezuela a oportunidade de enfriar o domínio dos Estados Unidos na América, mas há um problema: a guerra na Ucrânia. Como a Rússia poderia ser confiada para apoiar a defesa venezuelana após abandonar seu maior aliado de décadas, a Síria, na figura de Bashar al-Assad, apesar de permitir, é claro, o seu asilo em Moscou, bem como o próprio Irã, atacado pela furiosa Israel e que ofereceu apoio incondicional aos russos na guerra? Não é tão simples contextualizar tudo isso, mas há um ponto central: a posição estratégica da Venezuela na América, que traz desconfortos aos Estados Unidos. Por esse motivo, as autoridades russas anunciaram as primeiras entregas dos principais sistemas de defesa aérea da nação russa para a Venezuela, que deve inaugurar os primeiros sistemas defensivos em camadas mais baixas do país sul-americano contra qualquer sistema aéreo dos Estados Unidos. Em anúncio inédito, o vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal, Alexei Zuravlev, declarou que os sistemas de defesa antiaérea Pantsir S-1 e Buk M-2E foram entregues recentemente a Caracas, a bordo de aeronaves de transporte Il-76. A afirmação está alinhada condicionalmente a um padrão mais amplo de apoio técnico-militar russo para o país venezuelano, que já inclui caças Su-30 Mk2 e baterias S-300VM, e ocorre em um momento em que os Estados Unidos aumentam sua presença naval e aérea no Caribe. O Flight Radar 24, de código aberto, registrou a chegada de um Il-76 da Viacom Zito Trans a Caracas no final de outubro, uma aeronave que foi sancionada pelos Estados Unidos. Embora a carga não tenha sido divulgada amplamente e nenhuma imagem tenha sido verificado, bem como a entrega dos equipamentos. Se confirmada, a chegada de sistemas adicionais de defesa aérea de curto e médio alcance impactaria significativamente as avaliações de risco e o planejamento operacional dentro e ao redor do espaço aéreo venezuelano. O Pantsir S-1 e o Buk M-2E são camadas complementares na família de sistemas de defesa aérea da Rússia. O Pantsir S-1 é um sistema móvel de defesa antimíssil e um canhão, projetado para proteger locais estratégicos e mísseis terra-ar de maior porte contra drones, mísseis de cruzeiro e aeronaves de baixa altitude. A transferência certamente não contará somente com lançadores, mas com os mísseis 57E6, padrão para exportação, que tem alcance de engajamento estimado em torno de 20 km, com teto de cobertura de aproximadamente 10 a 15 km, e a torre carrega 2 canhões de 30 mm para defesa terminal, ideal contra mísseis e drones que escapam das defesas mais longas. Já o Buk M-2E, armado com mísseis 9M31 7E, oferece cobertura de médio alcance, com envelopes de engajamento relatados de até cerca de 45 km de alcance e 25 km de altitude, capaz de atingir múltiplos alvos com radares orgânicos de busca e iluminação capaz de guiar mísseis. Juntos,
Eles oferecem os anéis defensivos internos e médio ao redor de locais estratégicos já associados ao S-300 VM de longo alcance da Venezuela. A experiência operacional recente, especialmente na guerra entre Rússia e Ucrânia, ilustra a utilidade e as limitações de ambos os sistemas. Por exemplo, o Pantsir tem sido amplamente utilizado para defesa contra drones e defesa pontual, incluindo implantações estáticas e urbanas para deter drones de baixa altitude. Também sofreu perdas quando mal posicionado ou sem suporte. Como destaca o analista Teoman Nikansi, os sistemas da série Buk enfrentaram ameaças de aeronaves e mísseis de cruzeiro, mas, como todos os emissores, são vulneráveis à supressão e ao engano quando não dispersos e bem direcionados. Essas lições sugerem que os operadores venezuelanos maximizariam a capacidade de sobrevivência por meio de mobilidade, disciplina de emissões, uso de iscas e integração estreita com sensores de alerta antecipado. Em comparação com os padrões regionais, os mísseis Pantsir S-1 e Buk M2 desempenham funções amplamente análogas às camadas de curto, médio alcance encontradas em sistemas ocidentais, por exemplo, NASAMS, Iris-T, sob o sistema Patriot ou SAM-T, que hoje já estão em uso na Ucrânia. Suas vantagens são a mobilidade, a reação rápida, o engajamento multicanal. Suas desvantagens incluem, é claro, a vulnerabilidade a ataques eletrônicos modernos e a necessidade de comunicação em rede para obter o máximo efeito. Na prática, quaisquer baterias adicionais aumentariam a densidade de oportunidades de interceptação ao redor de Caracas, bases aéreas, centros de energia e centros de comando, complicando os perfis de ISR, ou seja, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento dos Estados Unidos, em baixa altitude e também de mísseis de cruzeiro, mas sem impedir opções de ataque a distâncias longas. Para a Venezuela, a camada adicional expandiria o espaço aéreo defensivo localmente e aumentaria o custo de incursões não autorizadas em baixas e médias altitudes. Dentro ou muito próximo ao espaço aéreo venezuelano, o Buk M2E representa um risco considerável para as aeronaves táticas não furtivas, helicópteros, aviões de patrulha marítima e grandes plataformas de inteligência, enquanto o Pantsir aprimora a defesa terminal contra drones e mísseis de cruzeiros subsônicos que operam em baixa altitude. De forma estratégica, o anúncio é um sinal preciso em meio a um visível aumento da presença militar americana, ancorado pelo USS Gerald Ford rumo ao Caribe, que Washington enquadra como operações de combate ao narcotráfico. Para Moscou e Caracas, a divulgação das entregas de equipamentos de defesa aérea serve para dissuadir, tranquilizar e demonstrar alcance logístico. Para os Estados Unidos e seus parceiros, significa alvos mais densos e móveis, com margens de erro menores perto do espaço aéreo venezuelano, mesmo que as opções de ataque à distância e supressão permaneçam. Sinta-se à vontade em visitar a minha loja de camisetas no site reserva.inc/área militar. É a única forma de apoiar o meu trabalho de analisar os principais acontecimentos em geopolítica e defesa, principalmente agora que o YouTube penalizou o engajamento e a monetização do canal.